nós começamos a ver a questão dos protozoários, né? A ver a questão do reino protoictista. Um dos grupos do reino protoictista, como eu falei, alga, a gente vai falar daqui a pouquinho quando eu falar de plantas. Tá? Então, a nossa próxima aula ela vai ser sobre fungos, porque fungo é algo bem de boa, fungo é algo bem tranquilo, fungo é algo que, na real, a gente não tinha mais onde colocar fungo, e aí decidiram criar um reino só para os fungos. E aí, antes da gente entrar em botânica, eu vou falar de algas, aí a célula vegetal, e a gente vai para os grupinhos de planta. Hoje, ficou faltando a gente falar o que vai aparecer para vocês, né? O que muito provavelmente vai aparecer. Aquela nossa conversa da semana passada, ela é mais para a gente meio que se localizar, tá? De certa forma, a gente se localizar. Por que não está aparecendo? Ah, tá. Para a gente se localizar um pouquinho, né? Dentro do grupo, então eu estou falando de um grupo eucarionte, unicelular e, no caso dos protozoários, heterótrofos. E aí, a gente saber também como que eu chego na conclusão de que eu estou analisando um protozoário, né? Então, o pessoal lá da estação de tratamento de água pega uma amostra de água para ver quais micro-organismos tem naquele lugar. O pessoal que mexe com o solo, qualidade do solo, também leva em conta a presença de protozoários e tudo mais. Na hora que eu pego lá uma amostra e eu vejo aquela cacetada de micro-organismos, eu preciso conseguir fazer uma separação. Então, isso daqui é uma bactéria por quê? Porque é a estrutura celular de um procarionte. Isso é um protozoário por quê? Porque aqui já tem uma organização celular eucariótica. Beleza. E aí, dentro dos protozoários, se a gente quiser um pouquinho mais fundo e precisar de uma análise mais detalhada, se você, por exemplo, precisa dar um laudo. Você tem aqui, essa água, ela está com uma infestação de, sei lá, por exemplo, Trypanosoma cruzi. Como que eu vou chegar no Trypanosoma cruzi? A gente precisa conseguir, então, saber pelo menos o mínimo da classificação dos protozoários, né? O que eu levo em conta aqui? A forma como eles se locomovem, como eles saem do ponto A e chegam no ponto B. Eles podem se locomover pelos pseudópodes, e aí, se eu perceber uma estrutura celular que depois de um tempo começa a fazer projeção da sua membrana, eu vou estar falando de uma ameba, né? Eu vou estar falando, então, de um protozoário risópode. Se esse meu protozoário não tem a expansão da membrana plasmática, mas ele vai ter esses anexos ao longo do corpo inteiro, ele vai ter os ciliozinhos, e aí a locomoção dele vai ser baseada no batimento desses ciliozinhos, aí eu vou estar falando de um paramécio, né? Vou estar falando de um protozoário ciliado. Se o meu protozoário tiver rabinho, né, tiver caudinha, eu vou estar falando, então, de um flagelado, né, ou de um mastigóforo. E aí, se esse meu protozoário não tiver absolutamente nada disso, ele não tiver rigorosamente nenhuma estrutura, ele vai ser o paradão do rolê e vai ser um plasmodium, tá? De diferença, a gente precisa entender que o plasmódio, por ele não ter a estrutura de locomoção, ele obrigatoriamente vai ser um parasita de alguém. Tá? Ele obrigatoriamente vai ter que estar dentro de um outro indivíduo. Os outros protozoários a gente consegue achar na natureza também. Tá? Então, uma ameba você vê na natureza, você vê um ciliado na natureza, paramécios você geralmente encontra na natureza junto com as amebas. Os esporozoários não. Eles sempre vão estar dentro de um outro indivíduo. Bom, e agora a gente viu a questão da reprodução, igualzinho bactéria. Tá? Então, mesmo a minha célula tendo virado eucarionte, as formas de reprodução ainda seguem as formas de reprodução bacteriana. Tá? Então, essa célula, ela evoluiu, ela ganhou estrutura, ganhou complexidade, ganhou um monte de coisa, só que a forma de reproduzir ainda é meio primitiva. Então, ou esse meu protozoário ele vai se partir no meio, ou esse meu protozoário vai conjugar com uma bactéria. Tá? Vão juntar os dois, eu vou ter lá uma comunicação entre as duas membranas plasmáticas, vou mandar um pouquinho de DNA de um para o outro, do outro para um, vou ter essa mistura e aí beleza, eu tive aqui a minha reprodução sexuada, misturei material genético, tenho agora protozoários geneticamente diferentes. Vai que um apresenta uma mudança da hora. Beleza, é uma vantagem para mim.
Mas o que de fato vai aparecer para vocês são as protozoárias. Tá? O fato da gente estudar protozoários, o fato da gente dar uma importância para eles é devido a isso. Tá? Aqui no nosso ensino médio, a importância que os protozoários têm é o fato da relação ecológica que eles apresentam com o ser humano ser uma relação ecológica parasitária. Se os protozoários não fossem parasitas, a gente não falaria dele na escola. Tá? Você tem o viés evolutivo sendo importante, beleza, você tem o viés evolutivo sendo importante, mas não para o vestibular. Tá? O vestibular ele não levou muito esse viés evolutivo em conta. Eu gostaria muito que vocês pegassem essa aulinha de protozoários e vocês dessem uma olhada, principalmente nesses dois aqui, com um carinho, tá? Nos flagelados e nos risópodes. Tá, então lembra lá do Trypanosoma cruzi, lembra da ameba, porque dali um tempinho, quando a gente começar a falar de animal, eu vou retornar aqui um pouquinho. Antes disso, qual que é o nome desse negócio que a gente está estudando? De falar de esponja. Tá? Então, os protozoários foram os precursores dos animais. Como a gente chama o estudo dos animais? Zoologia. Então, protozoários, esses indivíduos aqui foram os ancestrais dos animais. Tá? Na hora que eles começaram a interagir lá muito loucamente, a gente teve a formação do reino. Monera não. Monera é bactéria. Monera fica só entre eles. Bom, vamos falar então das doenças. Né? Doença é uma parada legal, doença acaba com o ser humano, por isso que doença esse é o ponto positivo da doença. E aí, vamos que vamos. Quais as protozoárias e por que aqui compensa a gente realmente perder um pouquinho de tempo para falar das doenças fora das bactérias e dos vírus? Primeiro, não são tantas assim, tá? Não são, por exemplo, 12 doenças, como é o caso das doenças virais, não são 15 doenças, como são os casos das doenças bacterianas. Então, eu posso me dedicar um pouquinho mais a estudar cada uma dessas doenças, a memorizar cada uma dessas doenças, que vai dar bom para mim. E aqui entra um outro detalhe que eu quero falar. A partir de agora, toda doença vai ter uma palavra-chave. Tá? E vai ficar muito mais fácil se vocês conseguirem guardar a palavra-chave. Tá? Calma aí, já vou falar sobre isso com vocês. Primeira doença, amebíase. Beleza. O que a gente tem para falar da amebíase? O nome já é um indicativo de que tipo de protozoário vai causar essa parasitose, né? O agente etiológico é a Entamoeba histolítica, então aqui é o nome do bicho. O que é o agente etiológico, pessoas? Agente etiológico é o ser que causa a doença. Tá? O agente etiológico de qualquer doença, ele é o parasita que vai causar a doença em mim. Tranquilo. Como que eu vou pegar essa amebíase? Eu vou ingerir o protozoário. Tá? Então ele não vai estar dentro de um outro organismo, ele não vai estar dentro de um outro ser vivo, que esse ser vivo me pica, esse ser vivo me arranha e ele passa para mim. Não. A ameba, geralmente, ela fica em massa d'água. Tá? Então, se eu vou em alguma massa d'água, vou num rio, vou num lago que esteja contaminado, e aí eu vou lá, nado, querendo ou não, quando a gente nada, a gente acaba ingerindo um pouquinho da água daquele local.
Por mais que a gente tente não, isso acaba acontecendo. Ou até mesmo você mora numa cidade que o saneamento básico seja muito precário, o tratamento de água seja muito precário, você pode ingerir a entamoeba histolítica bebendo água. Tá? Bebendo água da torneira, bebendo água de poço, de fosso. Então, a gente não está livre disso. Como que eu pego a amebíase? Então, eu preciso ingerir. Eu preciso colocar o protozoário para dentro. Ninguém vai colocar ele para mim. O que a amebíase vai me trazer? Tá? Quais são os sintomas da amebíase? Então, tá? Se eu pego essa doença, se eu pego esse parasita através da ingestão, ou seja, eu vou beber a água, é lógico que ele vai me trazer complicações digestivas. Por quê? Eu estou colocando ele para dentro através do quê? Através do meu tubo digestório. Então, por via de regra, claro, existem exceções? Existem exceções. Mas sempre que a gente estiver falando das doenças que vale a pena a gente comentar, a forma como você se contamina vai dizer muito sobre os sintomas que você vai ter. Tá? As doenças, as parasitoses que eu contraio o parasita através da ingestão, elas vão me trazer complicações no meu sistema digestório. Como foi o que ele colocou aqui, ó. Cólica, diarreia, barulho do intestino. Tudo isso por quê? Porque eu ingeri a ameba e a ameba ficou presa no meu trato. Ah, professor, e doença respiratória? Bom, doença respiratória você tem o quê? Complicação no pulmão. Porque é por onde o indivíduo entrou. É por onde o parasita entrou. Ele entrou pelo trato respiratório, então é óbvio que ele vai causar complicações nesse local. Ok? Então, quem eu pego por ingestão vai me causar problemas no meu sistema digestório. Tá? Então, basicamente, dores, né? Dores na região abdominal e também cólicas. Tá? O seu corpo, pelo fato dele ter o parasita naquela região, ele não vai conseguir fazer a digestão do jeito ótimo, né? E aí, não fazendo a digestão do jeito ótimo, fazendo a digestão do jeito apressado, gera cólica na pessoa. Bom, diagnóstico, né, clínico, é aquela coisa. Dor de barriga é uma coisa que chega a ser normal, né? Então, ai, nossa, meu Deus, minha barriga doeu, eu tô com amebíase. Não, não é isso. Ontem eu tive uma dor de barriga do caralho porque eu comi banana. Então a gente também precisa ficar um pouquinho esperto com a nossa sintomatologia, de não achar que tudo, ai, meu Deus, ó, eu tô com doença porque deu uma dorzinha porque eu comi alguma coisa. Não. Então, se for algo persistente, se for algo que durar muito tempo, durar alguns dias, aí, óbvio, você vai lá e você procura o seu médico, você vai fazer um exame, muito provavelmente você vai fazer um exame de fezes, ou ele não vai pedir uma colonoscopia porque não seria, não ajudaria. Ele vai pedir um exame de fezes e aí nessas fezes você vai fazer o exame biomédico e aí você vai ver se tem a presença da ameba ou não. Se tiver a presença, então as suas dores foram causadas por ela. E aí você tenta tratar, né? Você manda um antimicrobiano lá para dentro. Você manda um remedinho, o remedinho vai lá, desmonta as amebas que estão dentro do seu trato intestinal. E aí, beleza, livra você do sintoma, você fica curado da amebíase. Show? Profilaxia. Aqui é um outro ponto que eu gostaria que vocês tivessem um cuidadozinho. Por quê? Falar de profilaxia de doença é chover no molhado, cara. Quase toda profilaxia a gente consegue, melhor, quase toda parasitose, a gente consegue evitar com as duas medidas básicas, cara, que é a higiene e saneamento básico. Se você tiver o mínimo de condições de higiene e se você morar em algum local que tenha o mínimo de saneamento básico, você evita de pegar 90% das doenças que nós vamos falar daqui para frente. Tá? Então, como que, por exemplo, a higiene me ajudaria a não pegar amebíase? Porra, não bebe água do lago, né, velho?
Ah, mas eu fui lá fazer uma trilha com os meus amigos, pá, natureza, good vibes e o caramba, a gente achou lá o riozinho, pegou um pouquinho d'água. Leva água de casa, leva água filtrada. Gente, o filtro ele existe por um motivo. Ele existe para fazer a filtragem da água, justamente para reter essas coisas. Então, isso é uma questão de higiene, por mais que a gente não perceba. O saneamento básico, ele é algo um pouco mais geral, né? O saneamento básico é algo no nível da cidade, no nível do município, mas exigir uma questão de saneamento básico melhor, ela é importante para todo mundo, ainda mais agora que nós estamos no período de eleição, né? Aqui em Marília, o saneamento básico de Marília, ele é bom, cara. O saneamento básico de Marília é muito bom. Só que se você pega, por exemplo, sei lá, uma cidade, uma microcidade minúscula do interior do Sergipe, não vai ter um saneamento básico bom. Tá? Não, senhor, o que você tem contra o Sergipe? Nada. Mas entendam que regiões vão ter cuidados diferentes. Tá? O saneamento básico ele é importante para evitar a grande maioria das doenças. Você tratar daquela região de uma forma geral. Você tratar da água daquela região, você tratar do solo daquela região, você tratar de como você joga o seu lixo. Tudo isso é questão de saneamento básico. E tendo saneamento básico, isso me evita um monte de problemas. Me evita aqui um monte de doenças. Beleza? Então a amebíase foi isso. Aqui a gente tem a amebinha, né, a entamoeba histolítica, de fato, né? Então isso daqui é um exame de uma pessoa que está infectada com o vírus. Tá? E também aqui um outro examezinho para detectar. Aqui é um pouquinho mais difícil, porque isso é uma lâmina do intestino da pessoa. Tá? Coloquei aqui para a gente ver que existem formas distintas de se ver, né? Mas no caso, ou você pode fazer um exame de fezes, e aí nessas fezes o cara procura, ou ele faz um exame que é um pouquinho mais invasivo, que é o seguinte, ele chega na sua região intestinal e ele, vou dizer assim, ele tira um pedaço, ele faz uma raspagenzinha, pega um pouquinho de tecido, e aí ele vê se naquele tecido tem as células dos protistas também. Óbvio, é mais invasivo? É mais invasivo. Você tem que ter muito cuidado para conseguir fazer a raspagem sem prejudicar o intestino? Claro que você precisa. Então é bem melhor, e na grande maioria das vezes, a gente faz o exame de fezes, e aí se no exame de fezes achar o bichão aqui, a pessoa está infectada. Só a amebíase, professor? Não. Protozoário também pode ter algumas outras. Aqui o ciclo da doença, tá? É um ciclo muito fácil, muito básico. Você vai ingerir o protista, esse protista vai ficar no seu trato intestinal. Como que você devolve ele para o meio? Através das suas fezes. Tá, então, se o exame de fezes é o que vai dizer se você está com o bicho ou não, você devolve esse bicho para o meio através das fezes também. Ai, senhor, mas calma aí, como que eu vou devolver se eu faço cocô na privada? Aí entra a questão do saneamento básico da sua cidade. Para onde esse cocô vai depois da sua privada? Ou até mesmo na região que já não tem saneamento básico. A região onde as pessoas precisam tomar água de rios e lagoas infectadas. Você acha que essa pessoa vai ficar com meia hora para fazer cocô no mato? Ou para fazer cocô na própria água? Não vai. Então assim a doença fica ciclando, né? Assim a doença fica, o protozoário ele vai ciclando na natureza. Entre o homem e o ambiente, entre o homem e o ambiente. O homem ingere o protozoário, devolve o protozoário através das fezes. Bom, a gente chegou agora na estrela, né, na estrela da noite, a doença de Chagas, que junto com uma outra que a gente vai ver daqui a pouquinho são as duas mais importantes. Na verdade tem uma trinca, só que se a gente guardar a doença de Chagas e a leishmaniose está ótimo. O que é a doença de Chagas? Quem que vai causar a doença de Chagas? O meninão lá, Trypanosoma cruzi. Tá?
Trypanosoma cruzi, o flageladinho que eu coloquei a fotinho dele lá atrás para nós, né, para a gente ver. Bom, só que aqui nessa minha doença existe um vetor. Lembra, o agente etiológico é aquele que causa a doença. Tá? O vetor, ele é o indivíduo que carrega o agente etiológico. O vetor é o indivíduo que transporta o agente etiológico para o hospedeiro da doença. Então veja, o vetor aqui é o Triatoma infestans, conhecido como barbeiro. Tá? Barbeirozinho. Tá? Um inseto. Então, o Trypanosoma cruzi está dentro do inseto. No inseto, ele não causa problema nenhum. Ele fica circulando nos sistemas do barbeiro, até que um momento o barbeiro transmite esse agente etiológico para nós de um jeito específico que a gente já vai ver. Bom, como que vai funcionar esse contágio? Como que eu preciso pegar a doença de Chagas? O que precisa acontecer para que eu seja infectado pelo Trypanosoma cruzi e apresente o estágio da doença? Vai precisar acontecer o seguinte: o barbeiro, ele é um inseto de algumas regiões específicas, ok? Principalmente das regiões centro-oeste e norte do Brasil. Conforme o homem ele foi avançando na civilização, conforme ele foi cada vez mais desmatando, esse barbeiro foi ficando sem lugar sem habitat, foi perdendo o habitat. E aí o homem começou a fazer casas de pau a pique. E o barbeiro, ele ficava nessas árvores de pau a pique. Então ele vai lá, muito mais recorrente, em regiões que tenham casas assim. E o barbeiro, ele é um inseto hematófago. Ele se alimenta do quê? Sangue. Da mesma forma que o pernilongo faz. Então o barbeirozinho, ele vai na pessoa, geralmente, óbvio, quando a pessoa está dormindo, porque senão a gente perceberia. E barbeiro por quê? Porque ele geralmente pega a região da face da pessoa. Beleza, ele vai lá, pega essa região da face, enfia a trombinha dele e vai sugando sangue. Só que, pessoas, um barbeiro não é uma coisa muito grande, não é? E ele fica sugando sangue por um tempo considerável. O que acontece? Depois de um tempo, enquanto ele ainda está sugando sangue, todo o sistema digestório dele já funcionou antes dele ter terminado de sugar o sangue. E aí o que ele faz? Qual que é o último passo do nosso sistema digestório? É a eliminação do quê? Das fezes. Então, enquanto ele ainda está com a sua tromba, com a sua probóscide, sugando o sangue do indivíduo, ele já vai começando aqui a defecar. Nossa, senhor, defeca na minha cara? Porra, defeca na sua cara, velho. E o que acontece? Quando as fezes dele entram em contato com a pele, num ato natural, a gente vai lá e coça. Quando você coça, quando você faz assim na sua pele, você abre os poros. Tá? Você abre os poros que tem aqui na sua epiderme. Quando você abre os poros que tem na epiderme da região onde tinha as fezes do barbeiro, as fezes caem no seu organismo. Elas entram no seu organismo. E é lá que vai estar quem? O Trypanosoma cruzi. Tá? Então o Trypanosoma sai do barbeiro através das fezes. Quando a gente coça, ele entra no nosso corpo junto com elas. As fezes vão ser destruídas, mas o Trypanosoma, ele já vai conseguir infectar lá uma célula ou outra. Aqui, se vocês perceberem, eu vou ser cortado também. Então a gente vai, eu vou fechar aqui, eu vou abrir no mesmo link, só para a gente não perder o para gravar. Então estamos gravando. Ok, professor. Não sei o que aconteceu, estão soltando rojão aqui, mas beleza, professor. Ó, fui lá numa região, voltei meio assim, falaram para mim que tinha barbeiro pra caramba. Como que eu vou saber se eu peguei a doença de Chagas ou não? Bom, você pode esperar os sintomas aparecerem. Quais sintomas vão ser esses? Ó, inflamação nos gânglios. Lembra, gânglios é uma parada que nós temos aqui. O pessoal está realmente na missão de soltar fogo de artifício. Eu vou ter também
o inchaço do fígado, baço e a megalocardia, que seria o último estágio da doença de Chagas, né? O inchaço no coração. Veja só, a gente acabou de falar lá na doença da ameba que por eu ter pego o parasita através da ingestão, ela vai causar problemas no meu sistema digestório. Na hora que eu faço o movimento de coçar e o parasita entra no meu organismo, ele vai cair onde? Na minha corrente sanguínea. Então, os organismos que caem na corrente sanguínea, eles geralmente vão causar sintomas em órgãos onde a corrente sanguínea é participante. Olha só, coração. O tripanossoma está no meu sangue vai passar pelo coração. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Então, veja, se eu pegar através da ingestão, eu vou ter problemas digestivos. Se eu pegar através da circulação, eu vou ter problemas em órgãos por onde eu vou ter uma circulação constante. Ah, professor, por que eu tenho circulação constante no gânglio? Porque é aqui que eu produzo célula de defesa. Aqui que eu produzo meus leucócitos. Então, eu vou ter sangue passando por aqui. Ah, eu vou ter um inchaço no fígado. Por quê? Porque passa muito sangue pelo seu fígado. No fígado é onde acontece boa parte das suas reações metabólicas. Então, precisa ser uma região com irrigação sanguínea elevada. O baço, a mesma coisa. Então, ó, o que pegar e cair no meu sangue vai atingir órgãos por onde o sangue passa com grande constância. O que eu pego pela boca, o que eu pego pela ingestão, prejudica meu sistema digestório. O que eu pego pelo sangue prejudica os órgãos onde o sangue vai estar mais corrente. E o que eu pego pelo ar vai prejudicar o quê? As minhas vias respiratórias. Então, aqui a gente consegue já começar a construir um raciocínio em cima das doenças. Por isso que fica mais fácil. Tá? Então, se vocês guardarem esse macetinho, por onde que eu peguei? Beleza, eu sei que eu peguei esse parasita do jeito X. Então, peraí, se eu peguei do jeito X, não tem como alguma coisa que eu ingeri chegar no meu gânglio. Não tem porquê, vai estar aqui no meu trato. Não tem alguma coisa, é muito difícil alguma coisa que eu ingeri conseguir chegar no meu coração, porque não tem comunicação da onde o bicho está entrando com aqui. Beleza? Então, tendo esses sintomas, né? Como eu falei, o inchaço no coração seria o último dos estágios, mas os outros são até fáceis de perceber. O primeiro é a inflamação do gânglio. Então, quando você começa a sentir um incômodo aqui nessa região, tá? Nessa região do pescoço, são dois gânglios importantes. Óbvio, o inchaço do fígado também é algo que você percebe. Nem tanto você, mas você pode ter certeza que se você for num médico com alguns desses sintomas, ele vai pedir para você levantar a camisa e ele vai, bicho, dar 2 dedadas assim no seu fígado e aí ele vai perceber que o seu fígado está mais inchado do que o normal. Ele está um pouquinho maior. Pode ser uma coisa que o meu olho não perceba, mas no momento que o médico vai lá e faz o contato, ele já mata isso de cara. Para nós, o que a gente mais vê é justamente aqui a região do pescoço, né? Inflamação dessa regiãozinha aqui. Bom, diagnóstico, então, clínico, óbvio, ninguém se diagnostica com doença de Chagas. Você precisa de um exame clínico, você precisa de um exame de sangue. Aquele exame de sangue que eu coloquei para vocês enquanto a gente falava do tipo do protozoário. E aí o tratamento é um tratamento hospitalar, tá? Você vai precisar passar por uma internação. Para nessa internação você conseguir reduzir os danos entre aspas que foram causados, né? Como você teve inchaço de órgãos, você vai precisar ficar sob vigia justamente para que isso não saia do controle, né? O fígado inchado pode ter um prejuízo. Então você vai ter que ficar sobre os cuidados dos médicos e dos enfermeiros para eles irem trabalhando e tentando aliviar esses órgãos. E aí sim você vai também tomando alguns remédios para tentar acabar com o tripanossoma.
tá? Para tentar eliminar o tripanossoma do seu corpício maravilhoso. Profilaxia, aqui entra uma coisa nova. Porque eu estou falando de uma doença onde tem um vetor, né? Onde, peraí, eu não vou pegar esse indivíduo na natureza. Então, as doenças onde eu pego o parasita na natureza, se eu tiver higiene e saneamento básico, eu evito pegar 90% delas. Mas a doença onde um outro ser vivo leva o parasita até mim, aí eu preciso tomar cuidado e evitar o quê? Eu preciso evitar o cara que vai trazer o bicho para cá. Então, a profilaxia é o combate ao vetor, né? Combate ao barbeiro. Eu acho, agora eu estou dando uma opinião, tá? Estou dando a opinião do Lucas. Eu acho colocar como profilaxia combate ao vetor uma cretinice muito grande da nossa parte. Tá? Porque o barbeiro ele só está trazendo esse monte de malefícios para nós através da doença de Chagas porque nós estamos descendo a marreta no local onde ele vive. Então, colocar combate ao vetor é meio cretino, mas é o que vai aparecer. Tá? As doenças que são trazidas para nós através de vetores, a principal medida profilática é combater o vetor. Né? Então, é diminuir a população de barbeiros. E aí, se você, óbvio, não quiser, você também pode evitar estar em áreas onde se tem uma concentração muito grande. Hoje em dia, nós sabemos as áreas de maior concentração de barbeiros. Como eu falei para vocês, é mais a região centro-oeste, mais a região norte. Ok? Então, combate o vetorzinho ou evita ir no lugar onde ele esteja. Dizem que não são todos os barbeiros que possuem... É exato. Exato. Não são todos os barbeiros do mundo que tem. E aí, segura isso um minutinho, Mariana, que a gente já vai conversar sobre isso. Só deixa eu mostrar aqui as imagens e o ciclo para vocês. Eu vou voltar nisso que você falou. Não são todos os barbeiros que possuem? Não. Só que o homem ele também vai ter um papel importante nesse ciclo. Calma aí. Então, ó, aqui a gente vai ter o Trypanosoma cruzi, né? Nossa, senhor, essa célula aqui é familiar, né? É uma hemácia, né? Ó, a célula concavinha, sem núcleo, sem nada. E aí aqui nós vamos ter uma microscopia muito boa, tá? Uma microscopia de varredura, para mostrar como que é a estrutura aqui do Trypanosoma cruzi. Óbvio, se eu for lá e fizer o meu exame, eu vou ver isso nem fudendo. Ainda mais aqui no Brasil, tá? No Brasil a gente vai ver a imagem que nós tivemos lá quando eu estava mostrando os tipos de protozoários. E aqui o barbeiro, né? O vetor. Tá? O inseto que, se eu ver, ele pode ter aqui o Trypanosoma cruzi para a gente. Tá bom? Então, agente etiológico, quem vai me causar o malefício? Vetor, quem vai levar o agente etiológico para mim. Ciclo. Ciclo. Olha só o que vai acontecer. O ciclo é muito simples. E agora eu percebi que saiu cortado. Mas tudo bem. Ó, eu vou ter aqui o barbeiro já mandando aquele barro na sua cara. E aí as fezes vão entrar no meu sangue no momento que eu coço. Beleza. Com esses meus protozoários no sangue, eles vão percorrer por aqueles órgãos que a gente citou. Então, aqui no exemplo, vamos imaginar que ele se reproduz no meu coração, infecta aqui a região do meu coração, gera megalocardia para mim. E o que acontece? Eles não vão ficar presos no coração. O Trypanosoma, ele vai continuar o quê? Circulando dentro do meu corpo. Ele vai continuar no meu sangue. E aí o que acontece? Vamos imaginar que eu fico uma semana no local onde tem barbeiro. No primeiro dia eu fui picado e aí o barbeiro transmitiu para mim. Ok. Agora eu tenho o Trypanosoma cruzi dentro do meu organismo. O que vai acontecer? No segundo dia, vem um outro barbeiro. Só que ó, esse barbeiro não está infectado. Esse barbeiro não tem o Trypanosoma cruzi. Sabe o que é mais foda? No momento que ele se alimenta do meu sangue, ele pega o Trypanosoma cruzi. Ele fica infectado com o parasita. Então vamos imaginar num ponto, vou eu e um amigo meu. No primeiro dia, eu sou picado e eu pego o Trypanosoma cruzi.
Tá? Aí eu tenho lá, e o meu amigo não. Tá? O barbeiro se encheu com o meu sangue, ficou quase oval de tanto sangue que ele comeu. E aí ele foi embora, não picou o meu amigo. No segundo dia, vem um barbeiro que é um pouquinho mais guloso. Então ele começa, pica eu. No momento que ele me pica, ele vai pegar o tripanossoma que está na minha corrente sanguínea. Ok. Só que aí ele olhou assim pro meu amigo e falou, bicho, eu vou dar um tapinha nele também. Na hora que ele vai no meu amigo, o que que acontece? Aquele tripanossoma que estava em mim, eu passei para o barbeiro vai lá e transmite para o meu amigo. Então, o que a Mariana falou é perfeito. Não são todos que estão infectados, mas o homem ele tem um papel importante nesse ciclo também. Tem um papel muito importante. Tá? Por quê? Ele completa o ciclo. Dificilmente vai ser só um barbeiro que vai te picar. Pode ser que na mesma noite, pode ser que no mesmo período venham 2 ou 3. Se o primeiro tiver infectado com o tripanossoma, você vai passar o tripanossoma para todos os outros. Nossa, então uma coisa leva a outra. Então, não. Aí toma cuidado. Tá? O vetor, ele é o indivíduo que leva a doença até o hospedeiro. Nós somos hospedeiros. Ah, professor, o que é ser um hospedeiro? O hospedeiro vai ser o indivíduo onde aquele parasita se reproduz. Tá? O tripanossoma não se reproduz no barbeiro. A ameba não se reproduz na natureza. Ela precisa estar dentro de mim. O tripanossoma precisa estar dentro de mim. Então, nós somos hospedeiros. A hora que a gente passa o tripanossoma para o barbeiro, nós estamos passando e fazendo com que o barbeiro seja um vetor agora. Aquele barbeiro que estava limpo, que estava livre, não era vetor, porque não tinha o tripanossoma. Agora que ele tem, ele se tornou um vetor da doença também. Professor, você Beleza? pode explicar isso de novo? É que eu não entendi. Qual parte? A gente é hospedeiro, não é vetor. A diferença. Ah, tá. O hospedeiro vai ser onde o parasita se reproduz. Tá? O protozoário, ele vai somente se reproduzir quando ele está dentro do meu organismo. Dentro do barbeiro, o tripanossoma não se reproduz. Então, se eu tiver, por exemplo, aquele barbeiro e dentro desse barbeiro tiver um tripanossoma cruzi, um protozoário, e esse barbeiro nunca picar ninguém, ele sempre vai ter um protozoário dentro dele. A partir do momento que esse barbeiro me pica, esse protozoário vai entrar no meu corpo e aí ele vai se reproduzir. Dali, sei lá, um dia eu vou ter 10 protozoários. Isso faz de mim um hospedeiro, porque foi dentro de mim que o protozoário se reproduziu. Essa é a diferença. O vetor, ele vai levar o agente até o hospedeiro. O hospedeiro vai pegar esse agente e vai permitir que esse agente se reproduza. Por que ele não se reproduz? Porque ele não encontra um ambiente. Tá? O sistema do inseto, no caso aqui o sistema do barbeiro, não é favorável para a reprodução do tripanossoma. Ele precisa de sangue, ele precisa de tecidos, ele precisa de mais energia do que ele vai encontrar aqui dentro. Então ele não consegue se reproduzir. Ele só consegue reproduzir quando ele chega no meu sistema, que aí ele recebe uma enxurrada de nutrientes. Ele recebe uma enxurrada de condições favoráveis, aí ele vai iniciar o processo. Beleza? Aqui a gente começa a ter as nossas palavras-chave. Como assim? Cara, se ouviu o barbeiro, você não tem o que pensar. Né? Você ouviu o insetinho, você ouviu a palavra barbeiro, você ouviu a palavra rosto, você ouviu a palavra fezes dentro do enunciado, você não precisa ler o resto, está falando de doença de Chagas. Tá? Então aqui a primeira palavra-chave é barbeiro, fezes, pau a pique.
Tá? Sempre que a gente vê essas frasezinhas, já tem que associar essa doença daqui. Próxima, malária. Malária também importante, tá? Malária é uma doença que tem muita malária no Brasil. Eu conheci uma pessoa, irmão do meu ex-padrasto, que ele pegou malária 9 vezes. Então era meio bizarro, ele ainda está vivo, mas ele pegou malária 9 vezes. Seguinte, quem vai transmitir a malária? Opa, que protozoário vai transmitir a malária? Plasmodium. Plasmodium SP. Lembra aqui que é o Plasmodium SP? Plasmodium SP é o apicomplexo. É o cara que não se mexe. Então, lógico que ele precisa ser um parasita e lógico que um filho da puta desse ia causar uma doença na gente. Beleza. Então, a malária causada pelo Plasmodium, tá? A espécie do Plasmodium não importa. Então, basicamente, todos os plasmódios causam a doença dentro de mim. E também vai ter um vetor, que é o mosquito Anopheles, ou o mosquito palha. Tá? O Anopheles ou o mosquito palha. Como que eu vou pegar essa doença? Primeiro, eu preciso estar numa região que tenha o Anopheles, que tenha o mosquito palha, e o mosquito também é um indivíduo hematófago. Tá? Na picada do mosquito, ele vai passar o Plasmodium para mim. Só que aqui eu vou ter uma diferença básica. Como assim eu vou ter uma diferença básica? No barbeiro, o que acontecia? Ele picava, chupava sangue e defecava ao mesmo instante, no mesmo momento. Nos mosquitos é diferente. Porque o mosquito, quando ele pousa na gente, é bem difícil a gente perceber que está levando uma picada de mosquito. Por que é bem difícil a gente perceber que está levando uma picada de mosquito? Porque quando o mosquito pousa na gente, antes dele picar, ou seja, antes dele colocar a trombinha dele na nossa pele, ele cospe, ele joga uma babinha. E aquela babinha do mosquito é anestésico. Ou seja, a região na onde o mosquito cuspiu, eu não vou sentir nada. Por isso que ele vai lá, então, cospe primeiro, anestesia aquela região, depois ele vai lá e coloca a trombinha dele, a probóscide dele. Aí eu não sinto o mosquito me picar. Qual que é o grande problema? Nessa babinha, nesse anestésico que ele jogou em mim, é onde o plasmódio vai se encontrar. Tá, então no momento que ele babou e furou em cima da baba, essa baba entrou na minha corrente sanguínea também. Porque ela vai ser levada pela probóscide até o meu vaso. E aí, a partir do momento que ela chega no meu vaso, o protozoário está dentro do meu corpo. Olha só, aqui outra coisa interessante. Onde que o protozoário está entrando? Já está entrando na minha corrente sanguínea. Então, o que eu vou desenvolver? Tá? O que eu vou desenvolver? Aqui na malária eu vou ter sintomas um pouquinho mais generalistas. Tá? Sintomas um pouquinho mais assim, de difícil uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, leiga, ter a noção do que ela tá enfrentando. Por exemplo, ó, dor de cabeça, dor muscular, calafrios, cansaço extremo. Isso é basicamente um dia de trabalho honesto no Brasil. Você chega lá às 6 horas da tarde, você tá sentindo tudo isso. Ainda mais aqui no país que nós vivemos, que tá foda. Então, são sintomas muito generalistas. Professor, como que eu posso ficar meio esperto? Como que eu vou ficar um pouquinho mais ligado a partir da malária? Principalmente na questão do calafrio e no cansaço. Aqui, o calafrio é algo que nós não estamos acostumados a sentir. Então, se você tiver muitos calafrios num curto espaço de tempo, você vai ficar já meio atento. E quando a gente fala aqui cansaço extremo, é aquele cansaço onde você vira assim e fala, mano, eu não consigo me mexer. Eu não consigo sair do lugar que eu tô, eu não consigo levantar um braço, eu não consigo levantar uma perna, eu tô completamente parado. Tá? Esse é o cansaço extremo que a gente vai ter, não, de que alguma coisa está errada.
Quando a gente beirar, não conseguir fazer nada. E aí todos esses sintomas vão indicar, lógico, para o médico que você está, muito provavelmente, com a malária dentro de si. Como que eu vou ter certeza? Como que o médico vai ter certeza? Exame de sangue, né? Então o diagnóstico também é através do exame de sangue. O bicho foi inserido em você pelo sangue e ele vai estar na sua circulação. Ele vai estar na sua corrente sanguínea. Então a gente pega lá o examezinho de sangue para ver o que tem. Lembra, nossa aula de sangue eu falei, o sangue é um indicativo do quê? Do que eu tenho dentro de mim. No sangue está circulando tudo que está presente no meu corpo. Então, através do exame de sangue, eu vou ter basicamente todos os meus diagnósticos, né? Tá? Com algumas raríssimas exceções, mas tudo bem. Tratamento aqui sim, medicamento. Tá? A gente tem alguns medicamentos que conseguem acabar com o Plasmodium SP. E pelo fato dele não me trazer nenhuma complicação a nível de órgãos, a pessoa com malária, ela meio que não precisa ficar sob observação tão cuidadosa assim. A pessoa com malária, ela só vai ficar internada se o estágio de cansaço dela for assim num nível absurdo, tá? Onde a pessoa ela praticamente virou um vegetal, porque ela não tem movimento nenhum. Ela não tem força para se mexer, não tem força para se movimentar. Aí tudo bem, ela fica internada. Mas se você tá com uma malária num nível onde, pô, eu tô com dor pra caramba, mas beleza, eu consigo ir até lá, consigo ir até o médico, consigo ir até o hospital. Aí, bicho, você toma o remedinho vai lá, mata o protozoário para você e depois de um tempinho você já vai estar show de bola. Tá? Você já vai estar 100%. Profilaxia, como eu estou falando de uma doença que tem um vetor, combate ao vetor, né? Combate, no caso, ao mosquito Anopheles, tá? Ao mosquito palha. E aí, ó, nós vamos ter aqui o examezinho de sangue. Eu não achei uma foto da hora das microscopias muito louca, mas no exame de sangue de um paciente a gente tem aqui um protozoáriozinho no meio. E se vocês colocarem no slide onde a gente falou dos protozoários apicomplexos, ó, é bem parecido com aquele esquema que a gente viu, né? É quase como se fosse uma bolinha de futebol americano, né? Quase como se fosse um ovinho. Aqui é o meu protozoário, aqui é o meu plasmódio. Essa pessoa está contaminada e ela tem malária. O Anopheles, ou o mosquito palha, é esse daqui. Tá? Que vai picar a gente. Ah, professor, parece um mosquito da dengue? Então, tem uma diferençazinha. Aqui um detalhe, essa foto é maravilhosa porque mostra o abdômen dele completamente cheio. Ó, o abdômen dele vermelhinho, ele está cheio de sangue. Esse daqui é aqueles mosquitos que você pega na parede, você desce o cacete na parede, a parede fica tudo manchada, saca? Então, porque está cheio de sanguezinho aqui. Professor, qual que é a palavra-chave da malária? Mosquito palha. A palavra-chave que o vestibular vai colocar para vocês quando ele te der uma questão de malária é mosquito palha. Se a questão não falar nada sobre agente etiológico, mas falar mosquito palha, malária. Se ela falar uma protozoose causada por mosquitos, é uma coisa. A única protozoose causada por mosquito é isso daqui. Ah, mas é doença de Chagas. Não era um mosquito. O barbeiro não é mosquito. O barbeiro é um artrópode. É um inseto qualquer. Agora, um mosquito, somente a malária que vai ter. Ok? Aqui o ciclozinho da malária, né? Eu vou ter a infecção pela picada do mosquito. Os protozoários, eles vão entrar na minha corrente sanguínea, também vão se alojar no fígado, né? Mas não a ponto de você ter um inchaço da estrutura, tá? Eles vão se alojar aqui no fígado e vão começar a se reproduzir. Se reproduzindo, ó, eles vão, junto com as hemácias do meu sangue, eles também podem causar um problema nas hemácias. Tá? Eles também podem causar um probleminha nas hemácias de um jeito.
e aí eles vão ficar circulando pelo meu corpo. Tá? Entre fígado e sangue, até que passa um outro mosquito, pica eu, e aí pega o trypanosoma. Não. Aqui nessas eu não coloquei mapa, porque são só 4. Na verdade são 5 doenças. Então não pus, tá? Não pus o mapa mental, porque a gente está discutindo cada uma delas. Show! Então, malária aqui. Como a gente vai saber? Mosquito, tá? Mosquito, anófilis, mosquito palha. Oi. Na malária também vai acontecer que se o mosquito não tiver contaminado, ele picar uma pessoa, também acontece essas coisas, que a gente pode ser hospedeiro? Sim. Nós somos hospedeiro. Tá? Nós vamos ser hospedeiro de todas essas doenças. Tá? Todos esses protozoários estão se reproduzindo dentro da gente, não dentro do mosquito. Tá? Então a gente é hospedeiro de tudo isso. Por isso que causa mal. Se nós não fôssemos hospedeiros, a gente estaria safe de um jeito muito bom, cara. Porque se a gente não é hospedeiro, eles não vão se reproduzir muito. Eles não vão se reproduzir nada. Então, o tanto de protozoários que eu pegasse, eu ia ficar comigo. Então, muito provavelmente, eu nem ia ter sintoma. O que vai dar o sintoma? O que vai dar o sintoma em mim é justamente quando a quantidade de parasitas chega num nível grande. Se eu pegar um pouquinho de parasita, eu não tenho sintoma. Eu não teria nenhuma dessas doenças. Eles ficariam vivendo dentro de mim. Eles não iam me causar mal, porque por parasitismo você não pode causar mal para o seu hospedeiro. O problema é o aumento proveniente da reprodução. E aí, conforme vai aumentando a quantidade de parasitas, vai aumentando o que? A reprodução entre eles. Aí vai chegar um momento que fica inviável o corpo ter aquela quantidade toda. Por que não tem vacina para doenças causadas por protozoário? Porque vacina é uma forma de evitar virose. A vacina é uma forma de evitar virose. E qual que é o problema? O meu glóbulo branco, a minha célula de defesa, ela não serve muito para matar protozoário. Tanto que em algumas das doenças que a gente viu aqui, o tratamento é o quê? Remédio. Eu preciso de uma substância química para matar o protozoário para mim. Eu preciso de uma substância química que consiga destruir o protozoário porque o meu leucócito não consegue. Então não adiantaria nada eu fazer uma vacina para um protozoário, ou seja, eu vou ensinar o meu glóbulo branco que aquela estrutura celular é uma estrutura protozoária, então você vai bater nele, sendo que o meu glóbulo branco não consegue matar. Não ia ser eficaz. Não ia ser eficaz eu fazer uma vacina de uma doença de protozoário. Eu vou lá, tomo o remédio e aí o remédio vai matar o parasita para mim. Leishmaniose. Chegamos então aqui em mais uma importante. 2 anos atrás caiu no Enem. Tá? No Enem de 2018 caiu uma pergunta sobre leishmaniose. O agente etiológico é o protozoário do tipo Leishmania sp. Então também a espécie em si não é importante, tá? Todos os indivíduos do gênero Leishmania. Eu vou ter um vetor, tá? O mosquito palha. Espera aí, o mosquito palha de novo? Mosquito palha de novo. Só que eu vou virar para vocês e eu vou falar uma outra coisa. Tá? Uma outra palavrinha-chave. Espera aí. Opa! É uma espécie diferente, é uma espécie diferente. Então, muito provavelmente o tio fez confusão. Aqui... Espera aí, como é que eram os mosquitos? Aqui era o mosquito prego. E na leishmaniose é o mosquito palha? Talvez. Ó, eu vou pesquisar isso e eu vou falar para vocês depois. Mas enfim. Mosquito palha vai causar leishmaniose. Tranquilo. Como que vai ser o contágio?
aqui está o ponto. A outra palavra-chave da leishmaniose, mais do que mosquito palha, animal, cachorro, gato. Leishmaniose é a doença que vai aparecer na nossa questão quando ela mandar para a gente que teve um animal no meio. Como a pergunta do Enem de 2 anos atrás falou. Na pergunta do Enem, estava falando sobre uma doença tal no lugar, e aí no meio do texto tinha a palavra cachorro. Aí você mata a pergunta. Se você tiver num texto falando de uma doença e tiver um animal de estimação, um cachorro ou um gato, você não precisa ler o resto. Você vai na doença, você vai na leishmaniose que você vai acertar o exercício. Como que acontece? Aqui, o mosquito não vai picar eu. Tá? O mosquito com a leishmania, ele vai picar o meu bichinho de estimação. Ele vai picar o meu animal, vai picar o meu cachorro. E aí, porra, nós temos bicho de estimação, a gente precisa cuidar do bicho. Cuidar do bicho é basicamente o quê? Pegar a bosta, né? A gente precisa pegar o cocô, a gente precisa lavar o cocô, a gente precisa fazer um monte de coisa. Nisso daí, quando você entra em contato com a fezes do animal que está contaminado, naquelas fezes vão ter também os protozoários. E aí, você vai lá, mesmo, é impressionante, mesmo você indo com todo o cuidado, com o guardanapo, com o papel, não sei o quê, parece que é impressionante. Sempre pega um pouquinho. Aí você vai lá, lava a mão pra caramba. Mas se tiver infectado, aquela fezes que entrou em contato com você vai ser suficiente para a leishmania entrar no seu corpo, penetrar nos seus poros e fazer a infecção em você. Quais são os sintomas da leishmaniose? Tá? A leishmaniose, ela vai causar lesões na minha pele. Então, graças à leishmaniose, é uma doença que eu até consigo perceber bem. Se eu começar a ficar com muita ferida na pele e eu tiver numa região que está com um surto de leishmaniose, a gente já pode até procurar um médico tendo uma noção bacana do que está acontecendo. Ferida nas mucosas. O que são mucosas? Boca, tá? Principalmente aqui na boca. Víscera, ferida na víscera é difícil a gente ver, né? Porque a víscera é essa parte aqui de dentro também, a porção intestinal. Anemia. O que é anemia? Falta de hemácias, falta de glóbulos vermelhos. Também vou ter um aumento do fígado, tá? Então meu fígado vai dar uma inchadinha. E eu vou começar a ter hemorragias, tá? Eu vou começar a perder um pouquinho de sangue, tá? Vou ter bastante hemorragia interna. Diagnóstico clínico do mesmo jeito. Eu preciso fazer um exame de sangue, ou no caso, se eu apresentar essas lesões, tá? Se eu apresentar bastante dessas lesões na pele e nas mucosas, talvez nem o exame de sangue seja necessário. O médico vai lá, faz uma raspagenzinha da lesão que você tem na pele, faz uma raspagenzinha da lesão que você tem na mucosa, e aí na hora que ele analisar a lâmina, ele também vai ver o protozoário do mesmo jeito. Então, se você apresentar a lesão, é um pouco mais fácil. Se eu não apresentar a lesão, mas apresentar um quadro de anemia, se eu começar a apresentar as hemorragias, sangramento na boca, no nariz e tudo mais, aí você vai lá, faz o exame de sangue e você também consegue ver o protozoário sem problema. Tratamento, medicamento. Tá? Então você tem aqui uma medicação química que no momento que você ingere e coloca ela dentro do seu organismo, ela destroça a leishmania SP. Tá? Ela arrebenta a célula da leishmania e aí você deixa de ter o parasita dentro de si. Profilaxia. Tem mosquito? Tem mosquito. Então eu vou fazer um combate ao vetor, evitar as áreas de incidência e ali também vale a pena a gente citar o quê? Um cuidado no manuseio dos dejetos dos animais, né? Sempre tentar fazer com as maiores medidas de segurança possível. O ideal seria você ter aquela luvinha branca, mas pô, ficar comprando luva branca para tirar cocô do cachorro é uma parada um pouco fora de mão. Então, tomar cuidado, né? Principalmente quando você estiver numa região que começou a ter um surto de leishmaniose. Aqui em Marília, algumas vezes tem.
né? Marília é uma região que a leishmaniose ela é incidente num nível bem bacana. Tá? Então, a gente fica esperto quando começa a ouvir as notícias. Ok? Aqui a gente tem a leishmania. Né? A leishmania é bonitíssima, né? É um protozoário flagelado. Né? Protozoário flagelado. Na foto ele marcou o quê? Uma leishmania fazendo reprodução. Tá? Então, uma leishmania se reproduzindo assexuadamente, né? Fazendo a bipartição, fazendo a cisparidade. E aí, esse tipo de protozoáriozinho que eu vou ter aqui no meu exame de sangue. Show? Aqui o mosquito palha. Tá? Então, muito provavelmente o Anopheles era o outro mosquito. Eu vou confirmar essa informação, eu vou soltar aqui no grupo de vocês. Tranquilo? Professor, o que eu tenho que guardar? Qual a palavra-chave para eu saber que o meu exercício é leishmaniose? Cachorro, gato e mosquito palha. Aqui a doença, então, o ciclo da doença. O mosquito vai picar o seu animalzinho, vai picar o seu cachorro, vai picar o seu gato. Esse cachorro vai começar a desenvolver o protozoário. Pode ser que venha um outro mosquito, pique ele e passe para você, ou pode ser que a passagem seja feita direto do cachorro para o ser humano através do manuseio das fezes. Tá? Então, tanto um outro mosquito pode passar, quanto o dejeto do cachorro pode passar também para você. Por último, mas não menos importante, brincadeira um pouquinho menos importante sim, a gente até meio esquece da giardíase, né? Tem um pessoal que passa reto, mas vamos falar por quê? Porque a giardia é bonitinha, tá? A giardia é um protozoário fofo e vocês já vão ver isso daqui. Agente etiológico, giardia lamblia. Pica animais da roça também, né? Pica. Pica sim. Giardia lamblia